Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos de Banco de Dados. Na aula de hoje a gente vai começar a estudar a linguagem SQL, tá certo? Bom, um breve histórico da linguagem SQL. Então, a SQL é um acrônimo para Structured Query Language, tá certo? Que é uma linguagem de consulta estruturada, tá certo? Ela foi desenvolvida pela IBM, tá certo? Na década de 1970, tá certo? Como sendo a linguagem de consulta para o sistema R. Aqui é importante ressaltar que quando a gente estudou, por exemplo, a álgebra relacional, eu comentei para vocês que a álgebra relacional foi desenvolvida pela equipe lá do CODE, né, que foi o cara que estava liderando o desenvolvimento do sistema R, como sendo uma linguagem para consultar bancos de dados relacionais. Só que é uma linguagem algébrica. Então, um usuário comum era muito difícil manipular aqueles operadores ou especificar expressões da álgebra relacional. Então, o pessoal que estava desenvolvendo o sistema R pensou o seguinte: não, a gente tem que criar uma linguagem de mais alto nível, tá certo? Que aí surgiu a ideia da linguagem SQL, só que essa linguagem é uma linguagem próxima à linguagem nativa, que é o inglês, né? E a ideia é uma linguagem SQL, tá certo? Ela vai ter operadores, né? Só que expressos no idioma inglês, que seriam os operadores correspondentes da álgebra relacional. Tanto que quando a gente vê um plano de consulta de uma plano de execução de uma consulta, tá certo? A gente vê que a expressão SQL é mapeada, tá certo, para uma expressão da álgebra relacional. Então, quando vocês forem fazer SGBD comigo, tá certo? Próximo semestre, a gente vai estudar bastante essa ideia de plano de execução de consulta e vocês vão perceber mais claramente isso. Mas mais na frente eu posso mostrar plano de execução de consulta para vocês, só para vocês acreditarem do que eu estou falando, tá certo? Bom, no início a linguagem SQL também foi conhecida como SQL, tá certo? Que seria Structured English Query Language, tá certo? Então, hoje em dia, tem muita gente ainda que referencia o SQL como sendo SQL, tá certo? Então, principalmente o pessoal nos Estados Unidos, eles usam muito essa a denominação para o SQL, tá certo? Bom, então a linguagem SQL ela é composta de dois conjuntos de operações. Um conjunto é o que a gente chama de Data Description Language, ou DDL, tá certo? Onde, nesse conjunto, eu tenho operadores para definir, né, o esquema do banco de dados, tá certo? E tenho a Data Manipulation, o outro conjunto é a Data Manipulation Language, ou DML, tá certo? Onde, nesse conjunto, eu tenho operadores para o acesso e manipulação dos dados do banco de dados, ou seja, na DML eu consigo executar consultas, né, e inserir tuplas, remover tuplas ou atualizar valores de atributo em tuplas, tá certo? E a linguagem DDL eu vou definir o quê? O esquema do banco de dados. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui no SQL Server, tá certo? Só para explicar para vocês a ideia de definição do esquema. Então, vamos abrir aqui, que eu tenho os bancos de dados que eu tenho criados aqui, né? Aqui tem banco de dados do próprio SQL Server, tá certo? Que ele usa como para armazenar dados de controle dele, tá certo? Aqui eu vou abrir um banco de dados que é o Lojas, tá certo? E aqui eu tenho todo o esquema desse banco de dados. Então aqui eu tenho, por exemplo, as tabelas definidas para esse banco de dados. Então vamos pegar aqui a tabela histórico, tá certo? Se eu for aqui, eu vou ver as colunas que foram definidas para essa tabela. Então, tudo isso eu faço com que? Com operadores da linguagem DDL, tá certo? Então, aqui nesse caso, quando eu der um create table histórico, eu vou especificar esses atributos, aí especifico, por exemplo, o tipo de dados desse atributo, nesse caso aqui, esse aqui é small int, né? No caso aqui de data hora venda, né? É date time, é um tipo de dados que existe no SQL Server. Preço de venda aqui, que esse PRV, ele é decimal com 6 dígitos, onde desses 6 dígitos, 2 são casas decimal, tá certo? Especifico se o atributo pode assumir valores nulos, né, ou não. Então aqui está todo mundo NAT nulo, então eu tenho associar um valor a cada um desses atributos. Especifico também com o operador DDL quem é a chave primária dessa tabela,
Se essa tabela tem chave estrangeira, tá certo? Por exemplo, aqui, estou dizendo que esse atributo aqui faz chave estrangeira também, apesar de ele fazer parte da chave primária, que aqui é uma chave primária composta. Aí mais na frente a gente vai estudar isso. Aqui, se eu olhar, outra coisa importante também, comandos da linguagem DDL, eu posso especificar fragmentos de código. Então aqui eu tenho os gatilhos, tá certo? Esses gatilhos são pedaços de código que são executados durante a ocorrência de um evento. Então, só para mostrar para vocês a ideia de gatilho, vamos aqui olhar o script desse gatilho. Esse gatilho, por exemplo, aqui, ó, tá um comando create trigger, né, que é um comando da linguagem DDL do SQL Server, tá certo? E esse gatilho só é disparado, ó, quando houver uma inserção de tupla. Então, o evento que dispara esse gatilho é inserção de tuplas, tá certo? E aí vocês veem aqui, ó, que eu tenho um pedaço de código. Declaro variáveis aqui dentro, tá certo? E tem código a ser executado aqui dentro, tá certo? Então, quando eu inserir uma tupla na tabela histórica, o próprio SGBD vai disparar esse gatilho, tá certo? E vai executar esse pedaço de código. Então, tudo isso é definido através de comandos da DDL, tá certo? Posso ver também assim, também aqui, ó, índice definido para essa tabela. Então, essa tabela tem um índice, tá certo? Definido. Esse é um índice primário que é clusterizado, tá certo? Outra coisa que eu posso ver também, quais são, por exemplo, as storage procedures definidas, né, por banco de dados, né? Então aqui eu tenho vários storage procedures, são procedimentos armazenados, tá certo? Também são pedaços de códigos. Então, gatilho é disparado na ocorrência de um evento, né? Que no caso é um insert. A storage procedure você tem que chamar explicitamente, tá certo? E tenho também as funções, que função, ela sempre tem que retornar um resultado, tá certo? Uma história de procedimento, não necessariamente. Eu tenho vários tipos de funções no SQL Server, tá certo? Então, eu tenho aqui uma função que retorna a tabela, tem uma função que retorna um escalar, tá certo? Que é um número. Tem umas funções agregadas e tem as funções primitivas do próprio SQL Server, são as System Functions, tá certo? Então, se eu clicar aqui, ó, existem várias System Functions, tá certo? Bom, então, tudo isso eu consigo definir através de quê? De comandos da DDL do SQL Server. Então, posso definir o esquema do banco de dados usando os comandos da DDL da linguagem SQL, tá certo? Não necessariamente do SQL Server, mas da linguagem SQL. Bom, existe um padrão, né, da linguagem SQL, padrão ANSI, tá certo? E o último padrão que foi especificado é esse SQL 99, tá certo? Que já incorpora propriedades do sistema de banco de dados objeto relacional. É a ideia do sistema de banco de dados que é um sistema de banco de dados relacional, mas eu posso dar uma visão orientada a objeto desse banco de dados, certo? Bom, aqui é importante também deixar claro o seguinte, que apesar de existir esse padrão ANSI, tá certo? Existem especificidades na sintaxe da linguagem SQL de cada sistema de banco de dados. O que é que isso significa? Que eu posso ter uma consulta especificada no SQL Server, né, usando a linguagem SQL, que esse mesmo código, se eu for rodar no Postgres, ele dê erro. Por quê? Porque pode ter alguma especificidade de sintaxe do SQL Server que o Postgres não entende, tá certo? Então, isso pode ocorrer. Mas, assim, na maioria das vezes, os comandos, essas especificidades de cada sistema de banco de dados, elas são mínimas com relação ao padrão, tá certo? Então, o padrão, ele prepondera nesses diversos sistemas de banco de dados. Então, a gente vendo SQL com um banco de dados, em 99% das vezes, vocês estão vendo como se fosse para todos os outros sistemas de banco de dados. Bom, então, a gente vai começar a estudar as operações da linguagem DDL e depois disso é que a gente vai estudar as operações da componente DML da linguagem SQL. Então, a gente viu, quando a gente definiu o modelo relacional, que o esquema de um banco de dados relacional, tá certo? Ele é definido como? Como um conjunto de esquema de relação, tá certo? Mais um conjunto de restrições de integridade. Então, o esquema de um banco de dados é o conjunto de esquemas das tabelas desse banco de dados.
certo? Tanto que, quando eu mostrei para vocês no SQL Server, o que a gente estava vendo lá seriam as tabelas definidas. E a gente pode também definir o quê? As restrições de integridade, tá certo? Que a gente vai aprender também como é que especifica essas restrições de integridade. Bom, então, expressões da DDL do SQL permitem a gente especificar o quê? Esquema de tabelas, né, que eu mostrei para vocês, restrições de integridade, como a restrição de domínio, de chave ou integridade referencial. Então, por exemplo, voltando aqui para o SQL Server, eu mostrei há pouco para vocês aqui na tabela histórico, né, do banco de dados lojas. Deixa eu só subir aqui. Então, aqui, eu estou definindo, por exemplo, que o atributo matrícula venda, o atributo código item, tá certo? E o atributo data hora venda compõem a chave primária da tabela. Por que eu sei disso? Porque só pode haver uma chave primária para a tabela. E essa restrição de integridade garante o quê? Que não vão existir duas tuplas com valores repetidos da composição de matrícula venda, código do item e data hora venda, tá certo? Especifiquei aqui também integridade referencial, que é a chave estrangeira, tá certo? Daqui a pouco, quando a gente for ver a criação de tabela, vai ficar mais clara essa ideia da chave estrangeira para vocês. Defino também aqui, ó, como eu falei há pouco, o que? O tipo de dados, que é o que? Uma restrição de domínio. Então, vou mostrar para vocês, a gente vai estudar, vou já mostrar um slide para detalhar mais os tipos de dados que existem, né, principalmente aqui no SQL Server, tá certo? Que o small int ele tem um domínio, tá certo? Um conjunto de valores, um intervalo de valores que eu posso atribuir o atributo matr_vend em função de quê? Desse tipo de dados. Então, isso aqui é uma restrição de domínio. O NAT nulo também é uma restrição de domínio, tá certo? E existem outras restrições que a gente pode especificar através da cláusula check, que eu vou já mostrar para vocês, tá certo? Posso também especificar, deixa eu ver aqui se eu tenho algum único aqui em filiais. Não, não tenho. Mas a gente vai aprender a definir a restrição de chave candidata, que a gente chama, tá certo? Com a expressão única, que vai garantir que não vai ter repetição também para aquele atributo, apesar dele não ser chave primária, tá certo? Então, essa é a ideia, tá certo? A gente especificar essas restrições de integridade. Eu mostrei também para vocês que a gente pode especificar índices, né, que a serem mantidos para cada tabela, estruturas de armazenamento físico de cada relação, tá certo? Armazenada que eu coloquei disco, mas em memória secundária, memória persistente, que hoje em dia não tem só disco, né? Tem as memórias de estado sólido, que são as SSDs, tá certo? Bom, posso especificar fragmentos de códigos, tá certo? Então, eu mostrei para vocês há pouco, né, que eu posso as Stored Procedures para o banco de dados Logic que eu criei, as funções, tá certo? Os gatilhos para a tabela histórico, então são fragmentos de código que são executados pelo próprio SGBD, tá certo? E posso também especificar a autorização de acesso, tanto no que diz qual o objeto que vai ser, vou definir essa autorização de acesso, se é uma tabela, se é uma visão, tá certo? E essa autorização de acesso tem a ver com o quê? Em executar consultas sobre, por exemplo, a tabela, ou alterar dados da tabela. Alterar dados no sentido de inserir tuplas, remover tuplas, ou atualizar colunas da tabela, tá certo? Bom, com relação à estrutura de armazenamento aqui, tá certo? Eu mostrei para vocês na aula passada que a gente pode, né, especificar onde os dados vão estar armazenados, onde os dados do banco de dados vão estar armazenados. Então, aqui é um banco de dados lógico que vocês vão criar, depois eu vou passar esse script aqui para vocês, não agora, mas mais na frente, quando a gente aprender a especificar essa área de armazenamento dos dados do banco de dados, tá certo? E aí a gente vai ver que existe o conceito aqui no SQL Server de file group, que é equivalente ao conceito de table space do Postgres ou do Oracle, tá certo? Do DB2 também tem table space. E para cada file group desse eu defino arquivos, tá certo? Então aqui, ó, para esse file group aqui, eu tenho 2 arquivos, defino o caminho do arquivo, aqui a extensão do arquivo, tá certo? Esses arquivos podem estar em discos diferentes, não precisam estar todos no mesmo disco, eles podem estar em discos diferentes, tá certo? E defino também propriedades físicas do arquivo.
do arquivo, né? O tamanho inicial do arquivo, quando ele for ser criado. Então, esse aqui, quando for ser criado esse arquivo loja_002.ndf, inicialmente vai ser alocado 1 mega para ele, tá certo? E ele só pode atingir até 3 mega. Ele não vai permitir mais inserção nesse arquivo se ele atingir 3 mega. E a taxa de crescimento desse arquivo é de 15%, né? Quando eu precisar alocar mais espaço para o arquivo, ele vai começar, por exemplo, com 15% sobre quem? Os 1 mega lá do tamanho inicial, tá certo? Então a gente vai aprender tudo isso mais na frente, mas só deixando claro que isso são que comandos, né, da DDL, tá certo? Que inclusive ficam dentro do comando de criação do banco de dados. Bom, o primeiro comando então que a gente vai estudar do conjunto de operações DDL da linguagem SQL é o de criação do banco de dados. No momento, a gente vai criar o banco de dados sem especificar a área de armazenamento dele, tá certo? Ou seja, o próprio SQL Server vai escolher uma área de armazenamento default dele, tá certo? Bom, então o comando de criação do banco de dados é create database, o nome do banco de dados, tá certo? O que está em letra maiúscula, pessoal, são palavras reservadas à linguagem SQL. Então aqui, create database são palavras, o create e o database são palavras reservadas à linguagem SQL, tá certo? Então, mais na frente, a gente vai aprender como especificar aquela área de armazenamento que eu mostrei agora há pouco para vocês, tá certo? Então aqui, eu vou só mostrar para vocês que a gente vai realmente fazer isso, ó. A gente vai criar banco de dados especificando a área de armazenamento dos dados desse banco de dados, tá certo? Primeiro eu quero que vocês fiquem mais familiarizados em trabalhar com banco de dados, depois a gente vai se preocupar com isso, tá certo? Bom, e para eu abrir um banco de dados, né, no caso aqui do SQL Server, tá certo? O comando é use o nome do banco de dados, tá certo? Então vamos criar aqui um banco de dados, tá certo? Antes de criar o banco de dados, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Eu falei que a gente não vai aprender agora a definir a área de armazenamento do banco de dados, tá certo? Bom, foi o que eu fiz quando eu criei esses meus vários bancos de dados aqui, porque eu criei para mostrar exemplos durante as aulas, então eu não tive muita preocupação em deixar o meu banco de dados com boa performance e mais fácil de administrar. Então, só usei o comando create database. Mas o que é que isso pode provocar? Então, vocês veem aqui que eu tenho o banco de dados ACAD, o estoque, o lojas, RH e o TPCH. Se eu não definir a área de armazenamento, o que é que o SQL Server vai fazer? Ele vai armazenar esses dados, desses bancos de dados, numa pasta default dele, numa área default dele. Então, eu tenho essa pasta aqui, tá certo? Que quem instalou o SQL Server pode procurar, tá certo? Então, tá no raiz do disco que vocês instalaram o SQL Server, tá certo? Então, é o Program Files, tá certo? Aí eu tenho aqui Microsoft SQL Server, aí tenho essa pasta MSQL12 Braille, que é o nome do servidor que eu instalei, e tenho essa pasta Data, tá certo? Um subfolder Data. Então, pronto. Dentro dessa pasta aqui, desse caminho, eu tenho esses arquivos aqui. Esses arquivos são referentes aqui aos bancos de dados que eu criei, os bancos de dados de controle do próprio SQL Server, tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, banco de dados ACAD, né, que tinha lá. Então, eu tenho aqui um único arquivo, tá, onde estão armazenados os dados do banco de dados e os dados de controle do SQL Server para gerenciar esse banco de dados, tá certo? E tem um outro arquivo associado a ele, que é esse ACAD log.ldf, tá certo? Aqui é o arquivo de log desse banco de dados. O arquivo de log serve para quê? Para eu armazenar registros que são utilizados na hora de recuperar o banco de dados após uma ocorrência de falhas, tá certo? Essa ideia de recuperação e de uso do arquivo de log, a gente vai estudar quando vocês fizerem esse GBD comigo, tá certo? E vocês vão entender como é que funciona esse arquivo de log e vão perceber que é fundamental o seguinte: se eu quero recuperar o meu banco de dados, eu tenho que utilizar o meu arquivo de log. E aqui, por exemplo, então a gente viu o banco de dados lojas, né? Vamos aqui para o banco de dados lojas. Então tem aqui o lojas.mdf, onde eu tenho todos os dados
do banco de dados, né, os dados que foram inseridos no banco de dados, mais alguns dados de controle do próprio SQL Server para gerenciar esse banco de dados, e aqui eu tenho o log dele, que é o logs_log.ldf, criado automaticamente pelo SQL Server. Eu não mandei ele criar, tá certo? Eu vou já mostrar para vocês e ele vai criar automaticamente também esse arquivo. Olha o que acontece. Esses dois arquivos, né, o do banco de dados, que tem o arquivo que tem os dados do banco de dados, e o arquivo de log estão na mesma pasta e no mesmo disco. Se eu perder esse disco, eu não tenho como recuperar mais esse meu banco de dados até o estado que havia anterior à ocorrência da falha. Por quê? Porque eu perdi o disco que estava o banco de dados e o arquivo de log. Então, uma dos princípios, né, de garantir recuperação do banco de dados é manter os arquivos do banco de dados e o arquivo de log em discos separados, tá certo? Tem outros aspectos também para justificar isso, inclusive de performance, que a gente vai ver lá em SGBD. Aí vocês vão entender mais facilmente, tá certo? Bom, então, quando eu não defino a área de armazenamento, o que vai acontecer é isso, tá certo? Vamos lá. Só que isso, do ponto de vista de performance e administração do banco de dados, é péssimo, tá certo? Então, não é recomendável fazer isso. Sempre você está gerenciando, definir a área de armazenamento dos dados, né? Mas para efeito aqui da aula, da nossa disciplina, a gente não vai fazer isso, tá certo? E aí a gente vai aqui criar, tá certo? Então aqui vem nova consulta, vamos criar o nosso primeiro banco de dados. Então é create, comando de create database. Vocês percebam que aqui não precisa estar em maiúsculo. Eu coloco uns slides em maiúsculo, as palavras reservadas, só para ressaltar que são palavras reservadas, certo? Então o comando é create database, o nome do banco de dados. Então vamos criar o banco de dados lojas, exemplo. Bom, vamos mandar executar esse comando. Vejam bem, esse banco de dados não existe aqui, tá certo? Na lista de bancos de dados que eu criei. Então vou executar o comando executado com sucesso. Venho aqui em cima de banco de dados, né, que quem instalou em português, clico com o botão da direita do mouse e peço para dar um refresh. Pronto, apareceu aqui o banco de dados lojas exemplo. Já adianto a vocês que naquela pasta que eu mostrei para vocês, com os arquivos dos bancos de dados que eu tinha criado, vão aparecer dois arquivos. Um arquivo é o lojas_exemplo.mdf, onde vão ser armazenados todos os dados do banco de dados. Os dados de todas as tabelas do banco de dados vão estar no mesmo arquivo. Então isso para administrar o banco de dados é terrível. E do ponto de vista de performance também, porque todo mundo quer acessar dados de tabelas diferentes, estão concorrendo para acessar um único arquivo, tá certo? E além disso ele vai criar um outro arquivo, né, que é o lojas_exemplo, aí ele vai botar lá um underscore log.ldf, que é a extensão do arquivo de log, tá certo? Então, para vocês acreditarem que isso é verdade, tá certo? Vamos vir aqui naquela pasta, e aqui, eu tenho o lojas_exemplo.mdf, ou então todos os dados do meu banco vão ser armazenados, todos os dados que eu inseri nesse banco de dados, e tem o arquivo lojas_exemplo_log, né, que ele colocou esse underscore log no nome, .ldf, onde vão estar armazenados os registros de log para permitir viabilizar a recuperação do banco de dados após falha. O que é péssimo eles estarem nessa mesma pasta, né, que está no mesmo disco. Por quê? Porque se eu perder o disco, eu perco o banco de dados e o arquivo de log dele. Eu não consigo recuperar o banco de dados, tá certo? Bom, mas isso a gente vai ver com mais detalhe lá em SGBD. Bom, então, criamos o nosso banco de dados, só que se você olhar aqui para essa área aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, essa área aqui mais à esquerda, tá certo? O banco de dados que ele está mostrando é o loja. Significa o quê? Que o banco de dados que está aberto é o banco de dados lojas, tá certo? Eu quero, na realidade, ficar usando o banco de dados lojas, exemplo, que a gente acabou de criar. Então, o que é que a gente faz? A gente vai abrir esse banco de dados. Vai ser comando use, nome do banco de dados. Vamos executar. Pronto, comando executado. Como é que eu sei que ele abriu? Porque aqui, à esquerda, no canto superior à esquerda, apareceu que banco de dados? Lojas_exemplo.
Então, esse é o banco de dados que está aberto para essa janela para mim, certo? Vamos lá. Bom, então, continuando aí, estudando as operações da DDL da linguagem SQL, o próximo comando que a gente vai estudar é o comando de criação de tabelas, tá certo? Então, esse comando é o create table, o nome da tabela, tá certo? E, após isso, eu vou começar a especificar o quê? As colunas que vão existir nessa tabela, ou seja, os atributos para essa tabela, tá certo? E para eu começar a especificação disso, eu vou abrir o quê? Um parênteses, tá certo? Então, percebam que aqui eu estou abrindo, eu abri um parênteses aqui e termino o comando de definição da tabela fechando o parênteses. Então, isso é importante, pessoal, porque a sintaxe do SQL é muito amarrada. Então, qualquer detalhezinho de erro de sintaxe, às vezes, quando a definição da tabela é muito grande, você tem dificuldade de encontrar o erro de sintaxe, tá certo? Então, fiquem muito atentos quando for escrever os comandos SQL. Então, create table, o nome da tabela, abre parênteses, vou definir os atributos e as restrições de integridade, tá certo? E depois fecha parênteses para finalizar a definição do esquema da tabela. Então, aqui, quando eu abro parênteses e fecho parênteses, eu estou fazendo o quê? Definindo o esquema da tabela, ou seja, quais colunas aquela tabela tem e que restrições de integridade vão ser definidas para aquela tabela, certo? Bom, então vamos lá. Então, começo definindo os atributos. Como é que eu defino o atributo? Boto o nome do atributo, o nome da coluna, especifico o tipo de dados da coluna, se é um small int, se é um chart, vai já ver os tipos de dados, né, que a gente vai trabalhar mais frequentemente, tá certo? Vou especificar o seguinte: para esse atributo aqui, né, pode ser que eu obrigue a quem for inserir um dado que atribua um valor ao atributo. Aquele atributo, por exemplo, o atributo matrícula de vendedores tem que ter um valor. Não pode existir um vendedor sem matrícula. Então, se eu quero especificar isso, eu coloco aqui o que? Obrigatoriamente, o NaT nulo. Se eu não me preocupo, se não pode existir a associação de nulo para aquele atributo, tá certo? Pode ter vendedor com matrícula nula, tá certo? Então, eu posso colocar o nulo ou não colocar nada, que ele pega como default que ele pode assumir valor nulo, tá certo? Bom, mas também eu posso especificar o seguinte, ó. Se o cara não especificar nenhum valor, né, para o atributo, eu digo para ele o seguinte, ó, então você vai usar o default e vou dizer qual é o valor default. Então, por exemplo, se eu vou dizer que a coluna nome, tá certo? Se colocar nenhum atributo, nenhum valor para o nome do empregado, eu vou botar lá um valor default José. Então, todo mundo quando for inserido as tuplas de empregado que não tinha o nome do empregado, vai aparecer o quê? O nome José, porque eu mandei associar esse valor default, tá certo? Bom, aí posso definir aí quantos atributos eu quiser. Sempre nessa ordem. Nome do atributo, tipo de dado, especifico se ele é NaT nulo e se quero que associe um valor default se não for atribuído nenhum valor a ele. Importante ressaltar aqui, ó, que tem uma vírgula, tá certo? Separando a especificação de cada atributo dentro da tabela, tá certo? Aí depois aqui a gente vai começar a especificar as restrições, tá certo? Então, para eu especificar uma restrição, a gente vai usar a cláusula constraints, tá certo? E vai especificar um nome para aquela restrição. E esse nome ele tem que ser único no banco de dados todo. Eu não posso ter, mesmo que seja em tabelas diferentes, o mesmo nome da restrição, porque aí ele vai dar erro, ele não vai deixar criar a segunda, tá certo? Deixa criar só a primeira. Bom, especificar a restrição dessa forma é interessante porque ela vai facilitar a manutenção do banco de dados, que eu vou mostrar mais na frente. Eu posso, por exemplo, remover uma restrição do tipo drop constraint, o nome da restrição, ele vai retirar aquela restrição. Tá certo? Se eu, por exemplo, quiser remover uma chave, porque quando eu vou especificar primary key
ou foreign key, eu não preciso especificar que é uma constraint e o nome da constraint. Eu só boto lá quem é primary key e quem é foreign key. Eu consigo dar um drop primary key, mas eu não consigo dar um drop foreign key, tá certo? Então, por isso é interessante sempre especificar todas as restrições com a cláusula restrição e um nome para restrição. Inclusive, isso é bom para quem for dar manutenção no banco de dados, ver que aqueles são a restrição e qual é o tipo de restrição que é aquela que está sendo definida, tá certo? Bom, e aí eu tenho as vários tipos de restrições, né? Então, tem uma restrição de chave candidata, que eu uso o unique para dizer o seguinte: o atributo que eu disser que é unique, não pode existir valores repetidos para esse atributo, tá certo? Aí tem uma restrição que é chave primária, tá certo? Observe que eu posso ter uma chave primária composta de vários atributos, tá certo? Só pode existir uma chave primária por tabela, tá certo? Então, mesmo que a chave primária seja composta de vários atributos, mas ela é única, tá certo? Depois eu posso especificar a integridade referencial através do conceito de chave estrangeira, foreign key, tá certo? Mais uma vez aqui, ó, chave estrangeira pode ser composta de vários atributos, não tem problema. E eu posso especificar várias chaves estrangeiras para uma mesma tabela, desde que ela, lá no diagrama de entidade de relacionamento, aquela tabela esteja relacionada com outras tabelas e ela seja, por exemplo, lá do N do relacionamento, 1 para N, ou ela tem um relacionamento com outras tabelas 1 para 1, e aí ela é escolhida para ter a chave estrangeira, tá certo? Bom, sempre que eu especificar um atributo como chave estrangeira, eu tenho que dizer que essa chave estrangeira referencia uma determinada tabela. Então, por exemplo, se eu for criar uma chave estrangeira lá em vendedor, tá certo? Do banco de dados lógico que vocês modelaram. Então, a gente sabe que existe um relacionamento entre filiais e vendedores, tá certo? Que é um relacionamento de lotação, e que vendedores fica do lado N do relacionamento, então eu tenho que trazer a chave primária lá de filiais para ser chave estrangeira aqui em vendedores. E aí, então, quando eu vou definir a chave estrangeira, então dizer que é a foreign key, né, dentro de vendedores, e que reference quem? A tabela filiais, tá certo? Bom, depois disso, o que é que eu posso especificar? Como é que vai ser mantida essa integridade referencial? Por quê? Porque se eu estou dizendo que eu tenho uma chave estrangeira lá em vendedor, tá certo? Que referencia a filiais. Então, lá em vendedor deve ter um atributo código de filial, tá certo? E aquele valor do atributo tem que existir na tabela filiais como sendo chave primária, que seria o código da filial lá na tabela filiais. Bom, se eu remover uma filial, o que é que vai acontecer com as tuplas da tabela vendedores que estão associadas àquela filial, por exemplo, a filial 3, tá certo? Então, existem três opções que eu vou já mostrar para vocês. E a outra situação que é necessário especificar um comportamento do SGBD com relação à manutenção da integridade referencial, com relação à atualização do atributo chave primária da tabela que é referenciada aqui na chave estrangeira. Então, por exemplo, se eu for atualizar o código de uma filial lá em filiais, eu tenho que dizer para o SGBD o que é que ele vai fazer se existirem vendedores lotados naquela filial, certo? Bom, então, com relação à deleção de tuplas na tabela referenciada, tá certo? Então, aqui, um delete, esse refere-se aqui a remoções de tuplas lá na tabela filiais, no caso de vendedores e filiais. Eu posso ter a opção de cascade, que seria o quê? Se eu remover uma filial, quando eu colocar um delete cascade, significa o quê? Que todos os vendedores que estavam lotados naquela filial vão ser também removidos do banco de dados. Quer dizer, é uma opção perigosa, tem que ter cuidado muito com isso. Isso aqui é muito bom quando a gente está trabalhando com a entidade forte e a entidade fraca. Quando eu remover a tupla da entidade forte, eu remover automaticamente as tuplas da entidade fraca, tá certo? Bom, mais uma outra opção é o que? Set null, porque eu posso permitir nulos na chave estrangeira, tá certo? Então, se eu remover uma filial lá da tabela filiais, por exemplo, filial 2, todo mundo que está lotado nessa filial vai aparecer com o código da filial nulo, porque eu optei pelo set null. Então, a gente está vendo aqui a opção set null, certo?
Mas isso, eu só posso utilizar essa opção se quando eu definir aqui o atributo lotação, eu não especifiquei NaTNu, porque se eu botar NaTNu, ele não vai aceitar essa opção aqui. Ele vai dar erro na hora da criação da tabela. Tá certo? E uma terceira alternativa seria o seguinte, no action. Né? O que é que está querendo dizer isso? Eu só posso remover uma tupla da tabela que é referenciada se não existir mais nenhuma tupla associada a ela na tabela vendedores, por exemplo. Então, se eu vou remover uma tupla de filiais e utilizei a opção No Action para garantir a manutenção da integridade referencial. O que é que significa? Quando eu for remover uma filial, e se tiver vendedor lotado naquela filial, o banco de dados vai dar um erro. Você não pode remover essa filial porque existem vendedores associados a ela. Então, o próprio SGBD vai controlar isso. Então, se você quiser remover, então primeiro você tem que remover os empregados daquela filial, não precisa remover do banco de dados, associar uma outra filial, tá certo? E depois é que pode remover a tupla lá de filiais. Bom, e a outra situação que eu falei para vocês é o quando eu atualizo, por exemplo, o atributo, a chave primária da tabela referenciada, tá certo? E a única opção desse onUpdate, né, que seria a questão da atualização da chave primária lá na tabela referenciada, Cascade. O que é que significa isso? Quando, então só pode expolir um pouco aqui. Quando eu uso aqui o onUpdate Cascade, significa o quê? Quando eu for remover, quando eu for atualizar o código de uma filial, que é a tabela que eu vou referenciar aqui, no caso de vendedores, né? For remover uma filial, for atualizar o código filial 2, por exemplo, para 99, o que é que vai acontecer se eu botar um update cascade? Todos os vendedores que estavam com o atributo código filial 2 vão ser atualizados para o quê? Para 99. Então, o próprio SGBD vai se encarregar de fazer isso. Tá certo? Bom, e um outro tipo de restrição que a gente pode especificar, que é uma restrição de domínio também, é utilizando essa cláusula check, aqui no final, né, cláusula check, e especifica um predicado. O que é que significa isso? Por exemplo, se eu quero dizer que o salário menor, só posso inserir empregados na minha tabela, só posso inserir vendedores na minha tabela vendedores, se o salário for maior do que 2.000, porque é o salário mínimo pago pela empresa. Então, o que é que eu posso fazer? Eu boto aqui uma constraint, salário mínimo, que é o nome da constraint, e boto o que? A cláusula check, a parênteses e um predicado, salário maior do que 2.000, 2K. Tá certo? Então, eu vou já mostrar exemplos de como a gente pode especificar isso. Tá certo? Então, aqui, a gente está especificando as restrições, né? Aqui, os atributos, tá certo? E essa restrição aqui é só para dizer que é a restrição de chave candidata. Eu vou já criar exemplo também aqui com a especificação dessa chave candidata, tá certo? Então, vamos aqui no SQL Server para a gente ver como é que a gente pode criar tabelas no SQL Server. Vamos lá. Na realidade, usando a linguagem SQL, né, pessoal? Que é a ideia. Então, aqui, ó, criamos um banco de dados exemplo, lojas exemplo, né? Ele está aberto. Eu vou abrir aqui essa aba aqui da lojas exemplo e a gente vai ver que só existem 2 folders aqui com tabelas do próprio sistema do SQL Server que são utilizados para o quê? Para controle desse banco de dados. Então, os dados dessas tabelas aqui, que ele já criou, tá certo? Automaticamente, estão armazenados no mesmo arquivo, que é aquele lojasexemplo.mdf, onde vão estar também os dados do banco de dados, os dados que a gente vai inserir no banco de dados. Então, vamos lá. Então, vamos criar aqui, primeiro, a tabela filiais. Então, create table, o nome da tabela que a gente vai criar, filiais, tá certo? Aí, vamos começar a especificar o esquema da tabela. Abro parênteses para fazer isso. Primeiro atributo que eu vou criar, code, tá certo? Que é o atributo que eu quero definir como chave primária. Vou dizer que ele é do tipo small int,
Daqui a pouco a gente vai ver o que é que significa cada tipo de dado desse. Vou dizer que não pode ser nulo esse atributo, porque ele é chave, tá certo? E vou depois especificar o próximo atributo. Então, para especificar o próximo atributo, eu tenho que colocar uma vírgula aqui, ó. Então, aqui é necessário colocar essa vírgula, certo? Bom, então vamos lá, botar em outra linha. Então, aqui eu tenho o atributo nome da filial, vou definir como string de tamanho fixo 50, que é o char, tá certo? E vou dizer que toda filial tem que ter um nome, então not null. Vou criar um outro atributo, endereço. Vou dizer que ele é varchar, tá certo? Então aqui é um string de tamanho variável, vou já explicar para vocês isso. Eu vou falar dos varchar. Tá aqui. Sempre que ele sublinhar uma expressão, um termo aqui em vermelho, é porque ele já está identificando um erro de sintaxe. Bom, então, endereço, eu só quero esses atributos, então. E vou começar a especificar as restrições, tá certo? Então, a única restrição que eu quero definir para essa tabela vai ser de chave primária. Então, vou botar aqui constraints, né? Primary key, filiais. Isso é uma boa estratégia para mudar o nome das constraints, manter ele único, associando ao nome da tabela, tá certo? Filiais. Vou especificar que constraint é essa. Então, é uma primary key, uma chave primária, tá certo? Relembrando, quando eu definir um atributo como chave primária, eu estou dizendo o quê? Que não pode haver repetição para aquele atributo, que ele vai ficar identificando cada tupla por aquele atributo. Então, eu quero que seja o atributo code, né? Pronto, então eu não quero mais especificar nada do esquema dessa tabela por enquanto. Fecha aqui o parênteses, que aí eu tenho terminado aqui a definição do esquema dessa tabela, tá certo? Vou executar o comando. Desculpa, acho que eu mandei ele fazer outra coisa. Vamos lá. Mandei ele debugar aqui, mas vamos lá. O que eu quero é executar o comando, então aqui executar o comando. Comando executado com sucesso. Deixa eu só fechar isso aqui para não ficar tomando espaço aqui. Bom, então comando executado com sucesso, tá certo? E aí a gente vem aqui, em cima de tabelas aqui, de lojas exemplo, eu vou clicar com o botão da direita, vou pedir um refresh. Aqui já apareceu quem? A tabela filiais. Olha aqui o que apareceu para ela. Colunas. Coluna code, né? Ele já está me dizendo que essa coluna é o quê? Chave primária, quer dizer, uma restrição de integridade de chave. Uma restrição de domínio dizendo que ele é small int, outra restrição de domínio dizendo que ele não pode assumir valor nulo. Tem que sempre associar um valor a ele. Tá certo? Bom, aí eu tenho os atributos nome, char 50, é um string com tamanho fixo de 50, e endereço é um varchar com tamanho variável até 50 posições, tá certo? E aí ele pode ser nulo, porque eu não botei o nat null aqui. Pode perceberem que eu não coloquei o nat null aqui do lado direito na definição do esquema de filiais, tá certo? Bom, agora eu vou mostrar uma coisa interessante para vocês, que é o seguinte. Bom, o que eu fiz até agora foi criar a tabela filiais. Não especifiquei nenhum outro comando até agora, tá certo? Aí quando você olha aqui, índices, tá certo? Ele criou um índice sem eu ter mandado. E esse índice, tá certo? Percebam que é o que? PK filiais. Quem é PK filiais? É a minha constraint primary key. Então ele criou um índice, né, onde a chave de busca é o que? O atributo code, tá certo? Ele criou automaticamente essa estrutura de índice, tá certo? Eu vou deixar para vocês quebrarem um pouco a cabeça e no nosso próximo encontro semanal, aí eu quero que vocês me digam por que ele criou esse índice, tá certo? Então vocês vão perceber que sempre que eu definir um atributo, uma restrição de primary key para uma tabela, ele automaticamente vai criar uma estrutura de índice para essa tabela,
tendo a chave primária como a chave de busca, tá certo? Aqui ele criou como índice clusterizado, que a gente vai aprender isso mais no final desse curso, né? Assim, por cima, a gente vai estudar mais as estruturas de índice na disciplina de SGBD. Então, isso aqui é um índice primário, e só pode haver um índice primário na minha tabela. Então, ele já tirou a possibilidade aqui, desse jeito, de eu utilizar esse outro atributo para ser chave primária, para ser índice, chave de busca de um índice primário, tá certo? O máximo que a gente vai poder fazer, no caso de chave primária, é dizer que o índice vai ser secundário e não primário, que o secundário pode ter vários por chave primária. Ou, desculpa, vários por tabela. Vários por tabela, tá certo? Bom, então criamos aqui a tabela filiais. Aí o que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu vou encerrar essa apresentação aqui, né, do nosso... Pronto. Vou mostrar o que a gente já tinha modelado do banco de dados loja. Então aqui, vamos lá, play. Pronto. Então, a gente, algumas aulas atrás, né, nosso encontro semanal atrás, tá certo? A gente tinha feito essa modelagem do diagrama de entidade de relacionamento e eu pedi para vocês fazer o diagrama relacional dessa modelagem. Então, por enquanto, a gente vai se deter, né, nos nossos exemplos, a essa parte do diagrama de entidade de relacionamento. Então, aqui, a gente tem um conjunto de entidades filiais, a gente tem um conjunto de entidades vendedores. Entre esses dois conjuntos de entidades, a gente tem dois relacionamentos, o gerência e o lotação, tá certo? Bom, o relacionamento gerência, ele tem uma cardinalidade 1 para 1, tá certo? E aqui eu estou dizendo que toda filial tem que ter um gerente, tá certo? Bom, aí a gente vai criar essa tabela vendedores aqui e a gente vai ver como a gente vai especificar isso. Então, toda filial tem que ter um gerente. No relacionamento lotação, tá certo? A cardinalidade é 1 para N, tá certo? Então, aqui, voltando. Como o relacionamento aqui é 1 para 1, eu posso escolher para que lado vai a chave estrangeira. Porque eu só consigo implementar relacionamentos, né, qualquer relacionamento que seja, através do conceito de chave estrangeira, que é a restrição de integridade referencial. Tá certo? Bom, então aqui eu tenho essa cardinalidade 1 para 1, a gente viu, quando construiu o diagrama relacional, a gente pode escolher a direção de onde vai sair a chave primária para ser chave estrangeira na outra tabela, e o relacionamento lotação é 1 para N, e aqui necessariamente a chave estrangeira vai sair da chave primária de filiais, não é isso? E vir para vendedores. Tá certo? E todo vendedor tem que ter uma lotação, né? Tem que estar lotado numa filial, e toda filial tem que ter vendedores. Tá certo? Bom, eu pedi para vocês construir o diagrama relacional, mas eu já vou adiantar aqueles dois relacionamentos lá. Então, eu tenho o quê? Vou construir duas tabelas no banco de dados, porque cada conjunto de entidades é uma tabela, tá certo? Então, a gente já construiu a tabela filiais, aí vamos construir a tabela vendedores agora. Só que a gente tem que se deter, ter cuidado com o quê? Que, por relacionamento de gerência, eu escolhi que a chave estrangeira vai ficar em vendedores, que vai ser quem? A chave primária aqui de filiais. Então, aqui eu vou ter que ter uma chave estrangeira para ter o quê? O código da filial que o vendedor é gerente, tá certo? E a chave e o relacionamento de lotação também ele é necessariamente, nesse caso, implementado por quem? Trazer a chave primária de filiais como chave estrangeira de vendedores, tá certo? Bom, então agora a gente vai criar a tabela vendedores para vocês verem que na tabela vendedores eu posso especificar mais de uma chave estrangeira, mas eu só posso ter uma chave primária em toda a tabela, qualquer tabela que eu for especificar, tá certo? Então, deixa eu só voltar para o slide anterior. Pronto.
Então aqui vamos criar agora a tabela vendedores, tá certo? Então vamos aqui no SQL Server. Vamos abrir aqui uma outra janela para deixar esse comando de criação da tabela filiais. Então vou New Query, nova consulta. E aí vamos criar quem agora? Criar a tabela vendedores. Então create table vendedores. Vamos abrir parênteses para o quê? Para começar a definir o esquema da tabela vendedores. Então, primeiro a gente começa definindo quem? Os atributos. Então, o primeiro atributo que eu quero definir é a matrícula do vendedor. Vou dizer que esse atributo, vamos fazer o seguinte, small int, not null. Então, todo vendedor tem que ter uma matrícula, desculpa. Nome do vendedor, atributo nome, vou botar aqui string de tamanho variável 60, então a quantidade de caracteres do string, né, quantidade de bytes. Vou dizer que precisa ter esse cara, um valor, um nome para o vendedor. Vou definir o atributo CPF, tá certo? E vou dizer que o CPF é inteiro, tá certo? Todo mundo tem que ter um CPF. E mais à frente eu vou especificar a restrição de integridade para garantir que não vou ter a CPF repetido nessa tabela. Bom, vou especificar agora, sei lá, endereço, achar 55 bytes, né? Todo vendedor tem que ter um endereço, tá certo? E agora eu vou começar a definir os atributos que vão se comportar como chave estrangeira, tá certo? Na tabela vendedores. Então eu vou ter um atributo que eu vou chamar de gerência, tá certo? Depois eu vou especificar que esse atributo vai ser chave estrangeira, tá certo? Então gerência vai ser do tipo small int. Por quê? Porque esse atributo, tá certo? Tem que ter o mesmo tipo, porque a chave estrangeira gerência vai ser o quê? A chave primária da tabela filiais. Na tabela filiais, a chave primária é do tipo small int. Então, o atributo que for ser chave estrangeira aqui em vendedores, referenciando a tabela filiais, também tem que ser o quê? Small int. Senão ele vai dar erro. Vou provocar isso, aí vocês vão perceber. Então, nem todo vendedor vai ser gerente, então aqui eu não posso especificar o not null, tá certo? Não posso especificar. Bom, e tenho agora o atributo que vai ser chave estrangeira para implementar o relacionamento lotação. Então vai ser o atributo lotação. E aí esse atributo ele vai referenciar quem? Também a chave primária aqui de filiais, que é do tipo small int. Eu vou botar int aqui só para provocar o erro e vocês perceberem que isso é verdade, tá certo? Então, int, tá certo? Como todo vendedor tem que estar lotado numa filial, então necessariamente eu tenho que botar o que aqui? O not null. Tá certo? Bom, fiz isso, agora eu vou o quê? Especificar as restrições de integridade. Tá certo? Então, constraint, para começar a especificar uma restrição de integridade, constraint, tá certo? Vamos especificar logo a chave primária, pk vendedores, primary key, quem é o primary está errado, o atributo que a gente quer que seja primary key é o matrícula, né, matr. Então vocês vão ver quando a gente criar essa tabela, ele vai criar automaticamente um índice, né, para essa tabela, tendo como chave de busca o atributo matrícula, tá certo? Vamos agora definir
a constraint CPF único. CPF único. Poderia botar vendedores, se em outra tabela tiver CPF, né? E eu quiser essa constraint CPF único, mas vamos assumir que nem vai ter nenhuma outra tabela que trabalha com a constraint CPF único. Então, CPF único, a coluna que vai ser CPF único é quem? CPF. Ó, aqui ele está dando esse erro, aqui ele sublinhou a constraint. Por quê? Porque ele estava esperando que eu colocasse uma vírgula aqui. Ó. Então, para vocês verem que é fortemente ligada à sintaxe. Vamos, CPF único, então é CPF. A próxima constraint que eu vou definir são o quê? Vamos botar aqui o atributo salário. Nome, endereço, salário. Vamos botar aqui salário. Salário. Vai ser decimal. Dec, né? Desculpa. Então, eu vou colocar aqui que o salário tem 11 dígitos, desses 11 dígitos, 2 dígitos são casas decimais. Tá certo? Então, 11, 2 dígitos de casa decimal. Tá certo? Então, aqui, desse jeito, eu estou especificando o domínio. Vou riscar aqui, que na realidade vou dizer o valor máximo que isso pode assumir. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3. São 11 dígitos e 2 são casas decimais, então tenho 11 dígitos inteiros. Então, desculpa, tenho 9 dígitos inteiros, tá certo? Então, 3, 3, 3,99. Então, isso aqui, ó, desculpa. Então, o valor máximo que eu teria desse valor seria o quê? 999 milhões. Tá faltando 9 aqui ainda. 999 milhões, 999 mil, 999, vamos pensar em termos de reais, vírgula 99, tá certo? É assim que funciona o tipo de dados decimal, especificação de dados. E todo empregado tem que ter um salário, né? Bom, então eu especifiquei o atributo salário. Bom, agora vamos especificar os atributos, as restrições de chave estrangeira. Então, tem 2 chaves estrangeiras nessa tabela, né? Uma vai ser o atributo gerência e o outro vai ser o atributo lotação. Então, tem um constraint fk underscore gerência, tá certo? Então, ele vai ser do tipo foreign key. Então, o atributo que é chave estrangeira vai ser quem? O atributo gerência. E essa chave estrangeira vai referenciar quem? Reference a tabela filiais, não é isso? Tabela filiais. Gerência. Tabela filiais. Beleza. Aqui, depois disso, eu vou especificar o quê? Como é que vai ser garantido a integridade referencial com relação à chave estrangeira de gerência, tá certo? Então, eu vou botar aqui on delete no action. Por quê? Porque se por acaso eu remover a filial, eu não vou deixar remover o vendedor que é gerente dessa loja, tá certo? E vou dizer um update. Se alterar a filial, vou alterar
Lá no... Aqui eu vou botar FK, senão fica muito estranho. FK. On update cascade. Pronto. E agora eu vou especificar o quê? A próxima restrição de integridade. Ou a próxima chave estrangeira, tá certo? Então vou só copiar e colar isso aqui. Ctrl C. Ctrl V. Bom, então a constraint é ficar lotação agora, né? Que a gente vai especificar. Lotação. A foreign key é o atributo lotação. Referencia filiais, on delete no action, on update cascade. Essa vírgula eu vou tirar. Pronto. Pronto. Eu poderia, vou logo colocar aqui, criar outra constraint, para ficar claro para vocês, que eu vou chamar de salário mínimo. Tá certo? Então vou criar essa constraint, que eu, para isso, eu vou dizer o seguinte, né? Eu vou usar a cláusula check para dizer que só vai ser permitido inserir um vendedor se o salário dele for o quê? Então, salário maior do que 2.000. Fecho parênteses. E aqui vou fechar o parênteses da especificação do... que eu acabei a especificação do esquema. Tá certo? Então, vamos mandar executar... Opa! Sintaxe correta na linha 12. Então aqui eu tenho a constraint, primary key. Deixa eu voltar aqui na sintaxe, né? Porque ninguém é obrigado a ter a sintaxe toda decorada de cabeça. Então vamos aqui voltar no slide. Desculpa pessoal, aqui ó. Eu estava querendo especificar aqui com a constraint CPF único que não posso ter repetição do CPF. Então tenho que botar aqui o que é o unique, tá certo? Ó, pra vocês verem que dá dor de cabeça essa sintaxe aqui da linguagem SQL. Pronto. Então, vamos mandar executar agora. Continuo com erro de sintaxe. Agora, vamos lá. Filiais. Deixa eu ver se o nome da tabela que eu criei foi filiais mesmo. Foi. Estou tentando aqui descobrir realmente essa parte chata da linguagem SQL. Deixa eu voltar aqui na... Então, reference, nome tabela, um delete cascade, no action. Aqui, falta uma vírgula aqui, ó. Então, on delete no action, vírgula, on delete no action, vírgula. Foreign key, reference on delete cascade. Tentar executar novamente.
no on. Deixa eu ver aqui se precisa de uma vírgula aqui. Não precisa dessa vírgula. No action. Notação. Muito estranho aqui para... Deixa eu voltar. Aqui na sintaxe. Undelete cascade. Aparentemente não tem erro. Deixa eu ver, eu vou voltar aqui para o SQL Server. Action. Referências filiais. Aqui está faltando uma vírgula. Constraint FK lotação. No action. Deixa eu... Primary key, matrícula. Lotação, gerencia. Lotação. Machine. Foreign key gerencia reference filiais. Update cascade. O que eu estou achando estranho, ele tá... porque não tem essa vírgula aqui. Então no slide está errado. Então essa vírgula aqui entre um delete e um update não existe. É lá no slide que está errado. Pronto. Vamos lá. Vamos executar esse comando finalmente. Bom, bem que eu queria. E continua dando um erro de sintaxe aqui. Vamos lá, mas a gente consegue corrigir. Aqui faltou vírgula. Então vocês estão vendo como é essa questão da sintaxe. A gente às vezes perde muito tempo para identificar os erros de sintaxe. Então, bom, aqui ele deu erro, tá certo? Que foi exatamente o erro que eu queria que desse, que é o quê? Quando eu defini aqui o atributo lotação, eu defini o atributo como sendo o quê? Int. E esse atributo vai ser definido como chave estrangeira, referenciando quem? A tabela filiais, onde a chave primária de filiais é do tipo small int. Então, ele está dizendo exatamente isso. Ó. A coluna code na tabela filiais, né, não é do mesmo tipo, né, is not the same data type as reference column, né, que coluna é? Lotação, vendedores, tá certo? Que é uma chave estrangeira. E aí ele está dizendo que não pode executar esse comando, tá certo? Então eu vou fazer o que para corrigir aqui? Colocar isso aqui como sendo small int. Pronto. Aí vou executar esse comando. Pronto. Aí ele deu agora
seguinte erro. Como eu estou criando aqui duas chaves estrangeiras na mesma tabela, ele está dizendo o seguinte, que ele pode criar ciclos na decisão de como manter a integridade referencial, tá certo? Então aqui, eu estou dizendo que quando eu deletar, não tome nenhuma ação, tá certo? E quando eu atualizar, cascade. O que é que pode acontecer? Quando ele atualizar, ele fizer essa atualização aqui no caso de filiais e atualizar o gerencia, tá certo? E aqui eu tenho on update cascade, que é quando eu alterar lá o atributo código filial, ele alterar o atributo lotação, então ele está dizendo que isso pode gerar conflito na tomada de decisão dele para manter a integridade referencial. Então, nesse caso, tá certo? O que é que eu tenho que fazer? Colocar sempre a opção de no action, porque é a mesma opção para os dois, tá certo? Então, eu vou botar aqui on update no action. Bom, e aí vou executar novamente esse comando. Pronto. E finalmente o comando foi executado, tá certo? Então, eu posso ter mais de uma chave estrangeira na tabela, e só que quando eu tenho duas chaves estrangeiras, tá certo? Referenciando a mesma tabela, que é aqui, ó, a tabela filiais, a tomada de decisão dele de como manter a integridade referencial, tá certo? Não pode provocar ciclos. Se isso provocar, ele não consegue chegar a nenhuma decisão. Então, para evitar isso, ele diz o seguinte: você só vai criar definir essas manutenção de gestão de integridade se não houver a possibilidade de ciclo. E a alternativa para isso é as duas opções, né, de manutenção de integridade referencial para as duas chaves estrangeiras que estão referenciando a mesma tabela serem iguais. Então, com isso, ele criou a tabela vendedores. Então, agora a gente pode vir aqui, tá certo? Dar um refresh aqui em tables, né, de lojas. Então, vou dar um refresh. E agora apareceu aqui a tabela vendedores, tá certo? Nessa tabela vendedores, então, que eu tenho aqui as colunas que a gente definiu. Olha aqui, ó. Então, aqui ele está dizendo que matrícula é o quê? Chave primária, do tipo small int, nat null, tá certo? CPF, tá certo? Inteiro, nat null. E tem aqui as duas chaves estrangeiras, tá certo? Uma gerencia, que é chave estrangeira, FK, e a outra FK é lotação, tá certo? Se eu olhar aqui, tá certo? Ele definiu aqui as chaves estrangeiras, gerencia a lotação, tem a primary key e tem quem? A CPF único, tá certo? Bom, então, aí eu vou mostrar aqui para vocês o que é que aconteceu com a estrutura de índice. Aqui ele já criou duas estruturas de índice. Uma de índice clusterizado para quem? Para a chave primária, que é o mesmo desafio, né, que eu coloquei para vocês da tabela filiais. Eu disse o seguinte: se eu definir um atributo, criar uma chave primária para a tabela, ele automaticamente vai criar um índice, tá certo? E ele fez a mesma coisa aqui com o atributo, quando eu defini a restrição de chave candidato, ou seja, o CPF único. Então ele criou um índice com chave de busca, atributo CPF, só que esse índice aqui é secundário, tá certo? Então, se eu definir chave primária, ele cria índice, e se eu definir atributos unique, né, com restrição unique, ele também vai criar índice. Então, quero que vocês pensem por que ele deve estar fazendo isso para a gente discutir no nosso próximo encontro semanal, certo? Bom, então, vamos agora falar um pouco dos tipos de dados para vocês poderem exercitar em casa, tá certo? O comando de criar tabelas. Que vocês já podem começar a criar a tabela do banco de dados lojas. Então vamos voltar aqui para o nosso slide. Quero ir para... Então aqui eu tenho, desculpa,
Alguns dos tipos de dados, existem outros, mas eu vou mostrar aí os mais recentes, tá certo? Para mais recentes não, os mais utilizados para vocês, tá certo? Então, primeiro que a gente está vendo aí é o SHA-N, tá certo? Que é um string, tá certo? De caracteres de tamanho fixo N. Então, se eu disser que char50, por exemplo, atributo nome char50, se o atributo nome tiver uma única letra, ele vai continuar ocupando 50 bytes. E aí, qual a vantagem do varchar? Se eu disser que é varchar 50, tá certo? E o atributo nome é varchar 50. E o cara só tem uma letra no nome dele, A, então esse varchar, esse atributo só vai ocupar 1 byte. Aqui ele ocupa n bytes sempre, e aqui ele ocupa o quê? Qualquer valor entre 0 até n bytes, tá certo? Então essa é a vantagem de usar o varchar. Mas o varchar ele tem um problema, que isso a gente vai discutir lá em SGBD, que é eu ter que ter muitos ponteiros entre páginas diferentes do banco de dados, porque quando eu aumentar o valor, por exemplo, eu botei o atributo nome com apenas um caractere, né, o A, e a minha página já está cheia, o que é que ele vai fazer? Ele vai ter que complementar parte dessa tupla em uma outra página, tá certo? Então esse é um problema que isso pode impactar na performance do sistema, mas isso a gente vai ver mais em SGBD. Bom, os outros tipos de dados, Big Int, ele ocupa 8 bytes, né? E aí aqui eu tenho o intervalo de valores dele, né? Que ele vai de menos 2 elevado a 63, tá certo? Até 22 elevado a 63 menos 1, tá certo? O int ocupa 4 bytes, ele vai de menos 2 elevado a 31 até 2 elevado a 31 menos 1. Esse menos 2 aqui tá errado, viu, pessoal? Depois eu vou remover esse. Não é menos 2 não, tá errado aqui. O small int, ele ocupa 2 bytes, né? Em função disso, os valores que ele assume vai de menos 32.768 até 32.767, tá certo? Aqui novamente o menos 2 está errado. Bom, tem esse tinyInt que ocupa 1 byte, né? Então o domínio desse atributo que for tinyInt vai de 0 a 255. Tem o decimal, né? P, vírgula D, que eu mostrei para vocês, significa o quê? Um numérico com P dígito, onde desses P dígitos, 2 são casas decimais, tá certo? Eu tenho o float e o real, tá certo? Que é numérico ponto flutuante, né? Aqui, só corrigir logo isso aqui. Numérico ponto flutuante, isso aqui não tem nada a ver. Pronto. Tem o date time, que é data e hora, né? Data de calendário, tá certo? Por isso que aquilo não tinha nada a ver no ponto flutuante. Existem vários formatos, né? Um deles é esse aqui, tá certo? Existe a função getDate, né? Que às vezes vai ser interessante, né? A gente, por exemplo, quando o data hora de venda lá na tabela histórico, se eu quero pegar o valor corrente da máquina dessa data hora venda, tá certo? É só pegar essa função getDate, tá certo? Como default, que ele já vai atribuir esse valor a quem? A esse atributo. Bom, aí na próxima aula a gente vai continuar com operações da DDL, da linguagem SQL, tá certo? Então a gente vai aprender a remover tabelas, vai aprender a alterar tabelas, assim por diante. Tá certo, pessoal? Então, até a próxima aula, tá certo? Cuidem-se, tá certo? E bom final de semana a todos.